É. Se desfazer um pouco das reservas, reduzir dívida. E ele até está equilibrado, né? Olá, boa tarde. Começamos agora mais uma Economia em Foco, que você pode acompanhar ou pelo YouTube ou pelo Facebook da Jovem Pan News. E nós vamos falar de cenário internacional, cenário doméstico, que tem influenciado o andamento da economia, o andamento do mercado financeiro. Tem aqui o Pedro Paulo Silveira, que é da Nova Futura Investimentos. Pedro Paulo, boa tarde. Boa tarde, gente. Obrigado pelo convite. E do meu lado, o Luciano Rostanho, que é do Banco Bizu. Luciano, boa tarde. Boa tarde. E você pode participar, se estiver nos acompanhando pelo Facebook também, mandando perguntas, comentários. Eu queria começar falando de comportamento de mercado financeiro mesmo, que a gente tem visto uma volatilidade muito forte, o comportamento do mercado muda de uma hora para outra, e com leituras diferentes. Hoje, por exemplo, nós temos muitas notícias do exterior, China crescendo menos, não é, do que do longo período, aí, desde 92, mas produção industrial melhor, não se sabe se cessa fogo ou não na questão da Turquia, Brexit. Tudo isso, como é que... E o dólar caindo de uma forma mais acentuada depois de ter subido bastante. Luciano? Eu acho que é um pouco de movimento natural do mercado, depois de... mesmo com essa valorização do real, o dólar está fechando a semana com uma pequena alta, na semana passada já tinha subido, então um pouco um movimento de mercado. Em relação à China, eu acho que teve, olhando do ponto de vista de mercados emergentes, teve uma notícia positiva dentro desses dados aí do PIB, né? O PIB cresceu menos que o esperado, uma desaceleração, menor crescimento em quase 3 décadas lá, mas a produção industrial, fechando o terceiro trimestre, cresceu mais que o esperado. E aí, como a China é uma importadora de commodities, né, nossas aqui, de outros países emergentes, acho que isso acabou ajudando um pouquinho as moedas emergentes como um todo. E o real, dentro nesse contexto aí de ajuste técnico, parece que acabou se beneficiando. Pedro Paulo, sua avaliação em relação a isso? Não, concordo plenamente com o que ele falou. Eu agrego só assim, vamos dizer, a última semana, os últimos 6 pregões foram de inversão do spread entre o título de 3 meses e 10 anos dos Estados Unidos, que é um medidor de risco, é um medidor de percepção do mercado lá fora em relação ao risco de uma recessão, ao risco, vamos dizer, da necessidade do Banco Central americano em deixar por muito tempo a taxa de juros muito baixa. E mais o juro dos títulos de 30 anos. Então, esse spread estava negativo durante vários meses, ele ficou positivo nos últimos 6 pregões, e hoje ele estava bem positivo, em 12 pontos, e a taxa de juros de 30 anos subiu para um patamar de 2,20, 2,25, que era outra taxa que estava encostando em 2%, chegou a cair abaixo de 2%, e significava uma percepção de risco muito grande do mercado em relação a tudo. Então, o pessoal vendia tudo, comprava Treasury americana, Treasury alemã, a Treasury alemã chegou a bater
menos 55, menos 60 pontos por ano, e acabou agora acomodando um pouco mais. E o índice VIX também, que é o índice de volatilidade das ações americanas, caiu para 14 e pouquinho agora, né, se mantém nesse nível. E as moedas, acho que se ajustaram a isso. O Brasil está esperando uma oportunidade para dar uma aliviada no excesso de compra que a gente viu nas últimas semanas, ajustou a isso. Então, eu acho que a percepção de risco global, ela deu uma diminuída, ainda que dúvidas existam de todas as naturezas. A impressão que a gente tem é que o mercado pode ir para qualquer lado, né? E ele tem feito isso, né? A gente tinha tudo para fechar o dólar a semana com uma alta e de repente ele cai por alguns fatores que não tem uma consistência assim, porque no geral a projeção é de desaceleração do crescimento global, desaceleração dos Estados Unidos, de várias economias, né? Sim, e eu acho que o que está gerando muita volatilidade é essa questão dessa guerra comercial entre Estados Unidos e China, que acaba um dia trazendo uma notícia positiva, outro dia vem uma notícia mais negativa, então isso acaba gerando volatilidade no mercado. E aí, em meio a isso, sinais de desaceleração da economia americana, o mercado apostando num corte de juros por parte do Fed no final desse mês. E aí ficam as atenções também para cada discurso de membros do Fed, e aí o mercado também vai agora, isso era num sentido mais macro internacional também. Agora, pegando o Brasil, a gente tem muito ruído na área política, né, e nós temos essa perspectiva de mais cortes da Selic e as apostas aumentando. Sim, eu acho que inclusive um dos fatores que está favorecendo essa alta do dólar nas últimas semanas é a perspectiva de taxa Selic bastante baixa, né, ao final desse ano. Nós estamos com um call de mais 2 cortes de 50 pontos, que levaria a Selic para 4,5%. Juro real nisso aí vai cair para 1%. O ex-ante. Ou até menos, dependendo da aposta que a gente pegar no mercado. Ou até menos. Então, ou seja, a atratividade daquelas operações de carry trade vai diminuindo, né? E o real acaba, num momento de ruído no ambiente político, acaba sofrendo um pouco mais. Né? Agora, ao mesmo tempo, a gente tem alguns indicadores um pouco melhores aqui no Brasil. Não que sejam excepcionais, mas nós tivemos o CAGED melhor, alguns índices de confiança, algumas questões setoriais de atividade. Certo que tem estímulo, tem liberação de fundo de garantia, pagamento 13º Bolsa Família, juros mais baixos, inflação baixa, mas isso pode dar um impulso melhor para o mercado, combinando com esse cenário que nós temos no exterior? Sim, sem dúvida os sinais estão um pouco favoráveis na economia, a criação de postos de trabalho formal, que é um indicador bastante importante, já que o mercado de trabalho está bastante deteriorado no país, a gente com a taxa de desemprego alta, então uma melhora na formalização ali do mercado de trabalho é essencial, né? E você tem uma perspectiva de uma recuperação gradual à medida que as reformas vão sendo aprovadas, a confiança vai sendo restabelecida na economia e isso vai gerando sinais mais positivos. Agora, estruturalmente, a gente tem um atraso na agenda, né? Porque a reforma da Previdência ainda ficou para a próxima semana. O governo falou que vai deixar um pouco de lado a tributária, embora o Congresso possa levar adiante, principalmente a Câmara, mas tem reforma administrativa para ser engatilhada, aí algumas coisas mexendo com contas públicas, mas tudo muito devagar, né? Olha, eu acho que o cenário que a gente trabalhava antes, né, um grupo de amigos, a gente apostando, eu não conhecia nenhum tão otimista que colocasse as reformas em maio, junho. Tinham os mais afoitos que achavam que as reformas iam sair em maio, junho. Mas em fevereiro isso. Mas vai sair uma só, das grandes. Não, mas a reforma que interessa mesmo é a reforma da Previdência. O mercado, ele tem que ficar satisfeito com a reforma da Previdência. Não, mas falta muito. O problema era a reforma da Previdência. O fundamental era a reforma. Vai sair agora em outubro. Existem outras reformas que são importantes. Eu acho que as outras reformas, do jeito que estão sendo colocadas, elas precisam ser melhor trabalhadas. Existe uma divergência muito grande entre o sentido da reforma que o Paulo Guedes quer dar, que é, em certa medida, estimular a criação de emprego, a redução da contribuição na folha, etc. e tal, para a reforma que as lideranças do Congresso querem, quem já conhece as propostas anteriores, ainda demora um tempo, isso tem que ser gestado. Eu trabalharia com algo entre o primeiro e o segundo trimestre do ano que vem, talvez no ano que vem, quem sabe do outro ano, em algum momento, mas eu acho que o mercado já poderia trabalhar um pouco mais
satisfatoriamente com a reforma da Previdência. Eu acho assim que um elemento importante para a gente ver a dimensão da recuperação já foi o mercado de trabalho melhorar, os indicadores de confiança estão vindo melhores, como você falou, e a partir da semana que vem começam a sair os balanços trimestrais das empresas brasileiras. Esses balanços, para mim, vão ser cruciais no sentido de a gente coletar informações reais sobre qual tem sido efetivamente o comportamento, de um lado, dos empresários para decidir sobre os seus investimentos, se as decisões de investimento começaram a voltar, se os guidances das empresas, se as sinalizações delas são mais positivas, e para ver se os resultados têm mostrado alguma entrega, depois de vários trimestres de ajustes que as empresas brasileiras estão fazendo. Eu acho que isso vai dar para coletar informações muito mais preciosas. O CAGED acaba até surpreendendo pelos dados de geração de emprego da indústria, né? Porque a indústria, quando você pega dado setorial, ela não está tão bem assim, né? Mesmo em produção e tudo mais. Agora, Luciano, você acha que basta só a reforma da Previdência para dar esse ânimo? Eu acho que é a principal reforma, sem dúvida, porque tira o risco maior, que era o risco fiscal, né? A insustentabilidade das contas públicas, né? Traz uma perspectiva melhor para estabilizar a dívida pública, ainda que num patamar elevado para os padrões de mercados emergentes, mas é sem dúvida a principal. Agora, é muito importante, me parece também, trabalhar as reformas que possam melhorar o ambiente de negócios, né, para as empresas se sentirem mais encorajadas a investirem, já que não tem espaço fiscal para o setor público trazer essa melhora no investimento, né, da economia, ou startar novamente o investimento. Então, é o setor privado que vai precisar ser o driver aí para o crescimento. E aí, então, reformas microeconômicas são importantes, desburocratização, melhorar as agências reguladoras, simplificar a regulamentação dos setores, enfim, e adotando medidas que deixam o investidor confortável para alocar capital aqui no país. Agora, o governo, de qualquer modo, ele fica numa situação difícil ainda do ponto de vista das finanças públicas, que tem o teto do gasto e as despesas que vão subindo, e daí a preocupação com reforma administrativa, com regra de ouro, porque as despesas vão subindo, vai chegando uma hora que vai encostar, né? Ou pode ficar muito próximo, e a gente já viu nesse ano fazendo contingenciamento, agora mais no final do ano que ele está conseguindo flexibilizar um pouco isso, inclusive a educação já anunciou a liberação total, mas tem esse problema estrutural ainda. Ele gasta demais, em boa parte, porque ele não consegue mesmo cortar. Eu acho assim, voltando um pouquinho para o conjunto de coisas que o governo pode e deve fazer, eu acho que mais importante até que a reforma tributária, ele dá conta de fazer as privatizações que precisam fazer. Essa sinalização, eu acho que para o ambiente de negócio é a mais importante. Você pegar o que tem de energia elétrica, privatizar, saneamento e privatizar, pegar pedaços da Petrobras e fazer, porque isso é o que vai trazer investimento de fato, né? E isso vai ter um potencial de impulso na economia muito mais forte, inclusive, que o Fundo de Garantia. O Fundo de Garantia vai dar um impulso, mas é limitado. É um impulso que vem, vai, desaparece em 2 trimestres e não faz diferença. Essas decisões, essas medidas que o governo pode fazer vão ter mais impulso, e o impulso que perdura, né, no sentido de estimular a economia por vários trimestres. Isso é uma coisa. A outra coisa, a restrição fiscal, ela vai perdurar por muitos trimestres, não é 1 ou 2, vão ser muitos trimestres, e o impulso que isso tem sobre a economia é grande. A gente já tem 2 impulsos importantes arrastando a economia para baixo. Um deles é claro, a desaceleração global, o outro, a da Argentina em particular, ela tem um peso grande para arrastar o setor industrial para baixo, emprego, mais que a gente já sabe. Agora, essa compensação que a gente pode fazer no momento é a da privatização, dessa venda de pressão. Mas leva um tempo de qualquer modo, até você apresentar um projeto, você conseguir passar no Congresso, em alguns casos, algumas grandes, tem que ter essa aprovação, você ter uma segurança jurídica do processo, né? Sim, eu participei até de um evento recentemente que membros do governo estavam justamente falando que um dos problemas era a burocracia e todo o processo que é demorado para privatizar, que eles estavam buscando soluções para acelerar esse processo.
Mas entrando na questão fiscal, de fato, com a reforma da Previdência, e aí pensando que a gente observa um esforço genuíno do governo de segurar o aumento das despesas e vindo uma reforma administrativa, eu acho que isso é bastante importante para tranquilizar o investidor com relação à sustentabilidade das contas públicas e da dívida pública. E aí você avançar na parte de privatizações, que aí oferecendo bons projetos para o investidor privado num ambiente de menor incerteza ou de risco fiscal, é um passo importante para a gente começar a economia a crescer novamente. O próprio corte do juro, o juro mais baixo, ajuda nessa questão da dívida também, né? É um dos efeitos, né? Exatamente. Além de estimular a atividade econômica, auxilia nesse processo de saneamento das contas públicas. Agora, vocês acham que esse processo de juros é sustentável? Em prazo mais longo, dá para... Claro que a economia pode ter comportamentos que a gente não prevê, mas chegar ao nível de 1% real, ou um pouco menos... A gente claramente está num território expansionista da política monetária, ou seja, é estimulativo. Uma vez que a economia reagir a todos esses estímulos que estão sendo injetados, e aí esse ambiente de negócios mais atrativo para o investidor e a economia voltar a crescer e atingir o seu potencial, em algum momento a política monetária vai ter que ser normalizada, ou seja, a taxa de juros vai ter que subir para um nível neutro. O nosso normal não pode ser mais baixo? Bom, ao longo do tempo, sim. A gente já está realizando uma conquista enorme de estar com um juro real, mesmo que num ambiente ainda de hiato do produto bastante negativo, de economia com uma recuperação lenta, mas até pouco tempo atrás era impensável que a gente conseguiria chegar a uma taxa de juros abaixo de 5%. Né? E não é sustentável no longo prazo agora, porque precisa ainda de mais reformas, o país precisa amadurecer em termos de instituições para a gente ter taxas de juros mais condizentes com o padrão internacional. Né? Eu acho já que o nosso padrão, ele já de fato mudou. Né? A gente nunca sabe exatamente qual é a taxa de juro normal, né? Qual é a de equilíbrio, qual é a taxa de juro natural, qual é a nossa taxa de juros steady state, para usar o termo técnico. Agora menos ainda, porque a gente está num processo em que isso está derretendo. Né? A taxa de juros de equilíbrio está derretendo por um fator estrutural, que apesar de não ser aquilo que o governo, que o mercado quer, ainda falta isso, falta aquilo, a reforma previdenciária, ela colocou uma questão muito importante da trajetória da dívida pública. Isso fez com que a taxa de juros de equilíbrio caísse. É um avanço importante, né? Ela tira daquela trajetória explosiva de rombo das modelos finanças, macroeconômicos, né? Acabou a discussão, ela já tem um impulso importante. Ainda tem que ser retomada daqui a algum tempo, né? Mas ela tem um horizonte importante. Agora, além disso, tem a questão externa em que a taxa de juros de longo prazo do mundo vai continuar baixa por muito tempo. A gente já viu que eles tentaram normalizar, mas me parece que o normal é efetivamente esse. Né? O normal é uma taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos abaixo de 2% e não acima. Isso é o normal. Normalizar a taxa de juros hoje significa deixá-la próxima de 1% no Fed Fund, no máximo em 2% para 10 anos. Então a gente estaria mais adequado hoje ao padrão internacional. Porque o Brasil sempre teve descolado. A gente está aproveitando essa janela de oportunidade. Né? Por aquilo que nós já conversamos aqui. Né? Em outra oportunidade que eu tive aqui com o Marcelo Kfouri, a questão é, a taxa de crescimento do Brasil, ela vai ser por muito tempo próxima de 1%, não vai ser mais do que isso. Você não acredita nisso? Mas porque já tem gente falando em 3% para o ano que vem, Luciano. Eu tenho 2%, acho que com sorte, se o cenário externo não atrapalhar, podemos chegar a 2,5%. Né? Claro que tem esses desafios, essa desaceleração econômica mundial, risco de recessão nos Estados Unidos, mas como a economia brasileira é relativamente fechada, né? Então, e a gente é muito mais dependente da demanda doméstica, de fatores domésticos para crescer, e as coisas estão caminhando para o lado certo, eu acho que há espaço para crescer 2% ou até 2,5% no ano que vem. Pedro, você contribui com... Eu acho que é mais no meio, mas no 0,5% eu ficaria com convicção. Mas ainda que for 2%, nosso hiato é tão grande, que você consegue absorver isso sem nenhum problema para a taxa de juros de longo prazo.
né? E é isso que moveu alguns economistas do mercado a levarem a taxa de juros no final do ciclo de expansão, para um número menor do que 4% essa semana. Teve gente que falou em 3,75%. A gente já estava lá com 4% e não achando impossível uma taxa de juros entre 3,5% e 4%, porque a gente acredita de fato que essa taxa de crescimento no Brasil ela vai ficar por muito tempo muito baixa dos nossos padrões anteriores. Existe uma nova taxa de crescimento de steady state no Brasil, uma nova taxa de crescimento normal, que é muito mais baixa. É claro que isso tem um impacto enorme sobre as expectativas dos empresários, sobretudo, dos investidores externos, mas, por outro lado, isso garante também uma trajetória, um nível de preços bastante suavizado. E vai permitir fazer uma coisa que a gente estava conversando aqui agora há pouco, é você mudar um pouco o enfoque dos aspectos de política econômica, dando mais impulso à política monetária do que à política fiscal. Hoje a política monetária tem um papel muito mais importante a cumprir, que a gente nunca viu cumprir de fato. Na expansão, só na contração, só subindo taxa de juros, ela cumpria alguma... Inclusive com recessão, né? Não, mas você tinha que subir muito a taxa de juros para conseguir segurar um pouco o nível de preços. Você subia tanto a taxa de juros que você desequilibrava o fiscal lá na frente, você produzia o efeito inverso, o efeito à la Blanchard. Essa é uma situação que a gente está vendo o contrário. Você vê a taxa de juros caindo consistentemente e produzindo um impulso a longo prazo. Mas para onde vai isso? Por quanto tempo vai ser essa taxa de juros? Eu acho que para poder fazer um ajuste de preço daqui para frente, a gente poderia pensar nessa taxa de juros subindo para 5%, transitoriamente, causando um alvoroço. Que ainda é baixo para o nosso histórico, né? Causando um alvoroço enorme no mercado e depois voltando. Porque lá fora a taxa de juros ainda vai continuar. Agora, os Estados Unidos testaram uma situação de um crescimento mais vigoroso, com uma situação muito tranquila de mercado de trabalho, sem pressões inflacionárias, né? Os Estados Unidos foram talvez um teste, né, do que está acontecendo mesmo. É o grande enigma, né? Até o Federal Reserve, o Banco Central Americano, está meio sem entender. O que eles estão lidando, né? Eles vieram subindo os juros, acreditando que a situação iria se normalizar e que a gente voltaria numa dinâmica como no passado, né? Os preços, diante de um crescimento um pouco mais vigoroso, já começariam a migrar para a meta, mas de repente o que se viu é que a economia americana, com mercado de trabalho robusto, um crescimento bom, não gerou pressões inflacionárias. Pelo contrário, a inflação lá está bem comportada e o Banco Central americano até agora com os sinais mais preocupantes de desaceleração econômica, voltou a cortar juros. Né? E o mundo inteiro tem esse mesmo problema, né? A China ela consegue interferir, é uma situação atípica, né? Que é uma economia que tem um peso relevante no comércio internacional, no andamento da economia mundial, mas eles têm um gerenciamento diferente. Agora a Europa tem o mesmo dilema, o Japão, essa questão de juros dominando a situação e para se tentar, na verdade, estimular mais, né? Não vai mudar com certeza, é razoável, não sabemos, podemos até não saber porquê, mas é seguro que nos próximos anos isso não mude, né? Levando em consideração o nosso histórico de uma década de quantitative easing, de expansão monetária, de juros muito, muito baixos. Todos os componentes que fizeram a economia levar os bancos centrais a esse cenário vão persistir durante muito tempo lá fora, nos países avançados. Eu não vejo uma mudança tão acelerada no padrão de crescimento da Europa, muito pelo contrário, o do Japão. Nos Estados Unidos, em particular, as coisas me parecem se acomodaram nessa trajetória e precisa de... Para mim, o que ficou claro é o seguinte: apesar de ter um mercado de trabalho robusto, apesar de ter uma taxa de crescimento maior que a da Europa, qualquer sustinho para dizer que o paciente vai sair da UTI, a economia de lá derrete. A taxa de crescimento americana derreteu no ano passado, né? E ela começou a se recuperar depois que a confiança subiu. Então existe claramente, depois que os Estados Unidos voltaram a gastar bastante, né? Eles estão numa trajetória de déficit grande, de crescimento grande. Então, me parece que os Estados Unidos têm enfrentado essa questão com um pouco mais de liberdade que a Europa, porque tem algumas coisas que o favorecem, entre as quais a posição fiscal, mas eles não devem sair disso. Não saindo disso, né, a nossa posição vai ser uma posição relativamente tranquila para manter esse cenário de taxa de juros muito baixo. Por mais que a gente interrompa a nossa trajetória, o ciclo de queda
em 4,5, 4, depois precisa subir, a gente vai subir para 5, 5,5. não vai subir. Agora, pelo que a gente tem no Brasil aí, em termos de horizonte, pensando em médio prazo, a gente tem condições de uma reestruturação para valer da economia, porque eu acho que poucas vezes se teve assim uma percepção da necessidade de reformas, mesmo que haja divergência, por exemplo, em relação à reforma da tributária, mas vai acostumando com a ideia. Né, de que alguém vai pagar mais, outro vai pagar menos, mas se tentar simplificar o sistema, cortar alguns direitos dos servidores, a questão da reforma administrativa, remodelar a distribuição de recursos entre governo federal, estados e municípios e o Pacto Federativo. Algumas coisas que são importantes estruturalmente estão lançadas. Né? Sim, isso é importantíssimo, porque a gente está gerando um novo equilíbrio na economia. O que a gente tinha no passado era um setor público que gastava muito, é notório que a eficiência do setor público é menor do que a do setor privado. Você tinha uma política fiscal que muitas vezes jogava contra a política monetária, então por isso que o Banco Central tinha que subir muito os juros para conter a inflação. Então, era uma economia que às vezes um motor acelerava e o outro lá estava já com o pé no freio. Então, ela ficava muito desequilibrada. Hoje, a gente está caminhando para um equilíbrio muito mais saudável da economia, onde o setor público diminui o seu papel na economia, o seu papel de estimular a economia, e abre espaço para o setor privado e busca criar condições para o setor privado ocupar esse espaço, que é um crescimento muito mais sustentável, né? A respeito do que a gente está falando aqui, eu acho que vale ouvir o Haroldo César, internauta, falando que o americano ele exporta pouco e compra muito. Não é exatamente isso, né? Ele compra muito mesmo, né? Tanto que tem um déficit imenso das contas, e que se eles não fizerem nada, a China vai passar. Essa é uma grande disputa que está por trás dessa guerra comercial, né? É uma disputa aí de hegemonia, vamos dizer, mas embora eu não acredite que a China tenha esse potencial, né? Eu acho que a China tem um momento favorável pelo tamanho da economia, o tamanho da população, do mercado, mas a economia americana é uma economia onde tem instituições muito mais sólidas, o dólar é a moeda de reserva mundial, então vai continuar sendo a referência, né? Assim, os Estados Unidos, eles importam mais do que exportam, mas exportam bastante mais. O que eles importam é matéria-prima para o que eles produzem, né? E boa parte do que eles produzem passou a ser produzido na China, um salário muito mais baixo do que eles produzem lá, aumentando a produtividade total do negócio americano, não do negócio nos Estados Unidos, do negócio americano. Então, as empresas americanas são altamente produtivas, inclusive porque elas se apropriam de todos os ganhos que é por isso que a guerra comercial preocupa internamente também nos Estados Unidos. É por isso que ela é um nonsense, porque os maiores vencedores da economia globalizada hoje são as empresas americanas, que se apropriaram fortemente das vantagens de você produzir com cadeias globais, né? Global chains, isso era importantíssimo ser feito, foi feito, isso barateou os custos de todas as empresas americanas, alavancou os investimentos, e é onde se reside a principal força motriz das grandes corporações americanas, que se reinventaram durante todo esse processo. Então eu acho isso nonsense, eu acho uma coisa que atrapalha demais uma visão correta para a economia de mercado hoje, né? Ela é altamente integrada em termos globais, e qualquer tentativa de colocar protecionismos vai fazer com que esse modelo, que é altamente integrado globalmente, passe a ter problemas para continuar desenvolvendo a economia global. Agora, internamente, a questão política, aqui temos a pergunta do Cristiano Oliva e também do Carlos. Quer dizer, na verdade, é mais um comentário em relação à situação do Congresso, que o Congresso mais atrapalha do que ajuda, mas para chegar à reforma depende do Congresso, né? Eu não diria nem que é o Congresso que atrapalha. Na verdade, eu acho que o Congresso é o que está realizando um bom papel. O Rodrigo Maia teve um papel importantíssimo ali à frente da reforma da Previdência, né? O que eu tenho visto é o Congresso mais consciente da necessidade de reformas, e aí a relação com o Executivo, que é um pouco ali com muitos ruídos, que acaba atrapalhando esse processo, né?
Porque inclusive tem a ideia da reforma tributária, que está no Congresso, estão duas propostas em tramitação na Câmara e no Senado. Eles aprovaram a Lei da Liberdade Econômica, tem uma série de coisas sendo discutidas lá, o marco do saneamento, não é? Tudo vai passar por lá. Eu não diria que quem está atrapalhando é exatamente o Congresso, mas eu não sei quem está atrapalhando. Mas fica essa impressão, né? Porque tem as divergências e tem a agenda vem do governo, porque é isso, o governo lançou a agenda e a impressão é que não avança porque o Congresso está atrapalhando. Mas agora, por exemplo, o governo não apresentou a proposta de reforma tributária, o programa de privatização, tem a lista, mas não tem o projeto. Tem boas intenções. Às vezes a gente simplifica demais uma ideia complexa, invertendo completamente as relações de causalidade dela, né? Então, a democracia é cara mesmo, e ainda bem que é cara, porque os processos têm que ser refletidos, eles têm que mostrar o amadurecimento da sociedade, de todos os agentes, das instituições. Eu acho que isso faz parte do papel da democracia, mas, mais uma vez, eu não sei se é o Congresso que atrapalha de fato. A impressão que eu tenho é que o Congresso, nos últimos meses, é que tem ajudado de fato. É que você tem alguns ruídos, por exemplo, a questão de fundo partidário, então dá a impressão que eles estão jogando contra tudo. Agora você tem que separar a agenda econômica desse outro lado, que é a velha política que está lá presente ainda, né? Sim, sim. É um jogo político, a gente tem um Congresso que é muito fragmentado e que, inevitavelmente, gera ruído, né? 33 partidos lutando por poder lá no Congresso vai dar tensões, vai gerar tensões, né? Então é inevitável. Mas eu acho que a gente, de uma forma até pode ser até um pouco atabalhoada, mas a gente está avançando nessa agenda de reformas que é tão importante. Bom, e para fecharmos, aqui tem comentários também em relação à situação de mercado financeiro. O mercado vai ter que se virar para ficar atrativo, é isso? Com juros baixos, com estabilidade. É uma nova fase também para o mercado. O Ibovespa ele deu retorno até agora de 19,5%. 19,5%. Se você pegar em 12 meses, é 26%. Não dá para reclamar disso daí. O fato é que... Mas relacionado aos juros, hoje é mais complicado. Hoje é possível o brasileiro pensar numa taxa de juros de 10 anos. Uma taxa de juros de 10 anos no Brasil está 6,80, 6,90 no Tesouro. Se você pegar um papel privado, vai estar em 7, 7,20. Nos momentos de aquecimento da economia americana, uma Treasury americana era 4,5%, 5%. E eles viviam super bem, são os americanos, a economia mais estupenda do planeta, não é verdade? E conseguiam sobreviver lá com o mercado financeiro extremamente robusto, investidores, pessoas físicas, trabalhando demais, os bancos de investimentos e corretoras trabalhando muito mais. Eu vou te dizer, com 36 anos de mercado financeiro, vai ser um dos melhores momentos do país. Derrubar a taxa de juros vai dar oportunidades fantásticas para os investidores, para as empresas e para os investidores estrangeiros verem de fato essa economia trabalhar um pouco mais com o mercado de capitais e com o mercado financeiro. Acho que vai ser o melhor, vai dar mais trabalho, vai ser mais emocionante e mais rentável para todo mundo, com certeza. Isso também, Luciano? Sim, eu acredito. Eu acho que é um momento bastante positivo. Você vai sair aquela ideia, vai terminar aquela ideia de só colocar o dinheiro numa renda fixa e receber os juros. Agora você tem que fazer mais o dever de casa. O investidor vai ter que buscar bons projetos para colocar o dinheiro na economia real. Então o dinheiro vai fluir mais para a economia real, como deve ser. E aí o investidor também vai olhar mais bolsa, investir em ações ou investir em empresas privadas, enfim. É o que vai realmente trazer sustentabilidade para a economia e para o bem-estar da população. Beleza. Vamos fechar por aqui o Economia em Foco de hoje. Luciano Rosteik, do Banco Mizuho, muito obrigada. Obrigado a você. Pedro Paulo Silveira, Nova Futura Investimentos, obrigada. Obrigada a vocês que estiveram com a gente até agora. Eu lembro que a íntegra do programa fica disponível no site da Jovem Pan, no YouTube e também no Facebook da Jovem Pan News. Uma ótima tarde.